O termo médium, o que é um médium? É um Intermediário. canal? Um canal, um intermediário. Qualquer um pode ser médium? Não. Há uma... O Chico Xavier era um médium. Nossa, um dos Mas maiores. ele não era o bom. Se ele era maior, ele não era médium. maior. Ele era máximo. Pode ser médium. Médium é um cara que tá numa... Ele era o... Tem um máximo, Então, médium, pequeno. Pequeno, ele era um médium máximo. Médium máximo. Mas vamos lá, o que é um ele médium? era um máximo, cara. O médium vem de um intercâmbio. Porque qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma inteligência... Esse termo foi cunhado pelo próprio Kardec. Tá. Ele queria falar, pô, que nome que eu dou para isso aqui? Intermediário. Intermediário. Um médium. Porque ele faz uma mediação. E aí é uma coisa legal isso. Isso é muito, muito legal. Médium não é um microfone. Porque se o Vilela vem aqui e fala no microfone, vai gravar idêntico ao que você falou. Sim. O médium não. O médium é um tradutor. Interprete. Ele é um intérprete de Libras. Tá. Então você diz assim, olha, existe o máximo, o médium e o mínimo. Isso. E o cara de Libra tá olhando para você e falando assim, caramba, como é que eu vou fazer um sinal para traduzir isso que o Vilela falou? Danado, eu vou enforcar ele quando acabar essa tradução. Porque como é que você põe isso na língua de sinais? Então o médium ele é um intérprete. Ele percebe e ele traduz. Ele interpreta. Então sempre tem um filtro. O Chico dizia uma coisa incrível. Ele falava assim, um bom médium consegue trazer 25% do original. Um bom. Um bom. Sempre vai ter perda. 75% é ruído, é perda, é interpretação, é um pouco da fantasia da pessoa. É o que ele colocou. Daí mais um cuidado que a gente tem que ter para filtrar. Não dá para você pegar aquilo em bloco e achar que aquilo... Agora, tem uns Chico Xavier da vida, Então, que é uns pontos fora da essas curva. pessoas são escolhidas porque como Elas são o missionárias. Espírito falou, ele estava esperando o Kardec. São escolhidas. São? São escolhidas. São escolhidas. Desde Não tem a pequeno, você menor acha? dúvida. Eu acho que uma Mahatma Gandhi é um escolhido. Tá. Eu acho que uma irmã Dulce é uma escolhida. Uma Madre Teresa de Calcutá. Um Martin Luther King. Eu acho que esses seres, eles vêm aqui. São irmãos mais velhos. São espíritos mais maduros. E eles vêm aqui para dar uma mão. Eles vêm aqui no terceirão para dar uma ajuda pra gente. Tá vendo que a gente tomou recuperação, tá correndo aqui de tomar bomba. Aí eles vêm para dar um apoio pros manos. É isso. Não, vem em missão. Missão de ajuda. Vamos falar Um sobre... Einstein. Mas você falou do Chico Xavier. Vamos falar sobre a história dele, cara, que é muito fascinante. É. Quem é esse cara e por que a importância dele? Porque tudo que você pensar em termos de mediunidade, em Chico Xavier é superlativo. A gente tem uma imagem, coloca a foto dele, nem essa tanto. Dele com Pinga Fogo. Aquela famosa imagem, né, dele com a mão na cabeça aqui e escrevendo, né? O método dele era escrever. Ele escutava ou vinha direto na cabeça dele? Como que é o processo? Mas fala sobre a vida dele, eu queria conhecer mais sobre ele. Primeira coisa, você veja que ele tem problemas sérios nos olhos. O quê? O Chico, ele tinha vários problemas oculares, vários. Não era Aquela cego? Não, ali ele tinha, naquele olho ali, aquele esquerdo, né, pra gente o esquerdo, eu acho que ele tinha 10% de visão. Tá. No olho de cá ele devia ter uns 30% de visão. E mais uma hipersensibilidade à luz. Então esse gesto dele de fazer assim... Ah, tá. É por causa da hipersensibilidade à luz. Ele está entendi. tampando... Para se concentrar também, né? Para se concentrar e para não doer os olhos. Entendi. Tem nada de místico. Eu achei que era alguma coisa... Não. Era só para tampar aqui, ó. Por causa da visão dele. Só para... E quando que ele começa? E aí, tem vários processos nele. Olha só. Tem o processo em que a mão dele se move e ele não sabe nem o que está escrevendo. Ele tinha um processo de ouvir. Ele tinha o processo de ver e conversar. Só que é superlativo.
É superlativo. Ele veio receber uma cidadania em Campinas. Aí tá a cerimônia da cidadania honorária, né? Sei. E aí, Vilela, ele disse assim, olha, eu não gosto de fazer isso, mas os espíritos estão pedindo para eu fazer, para descrever quem está aqui. E ele começou a citar nomes, Vilela. Isso está gravado. Ele começou a citar nomes, e as autoridades que estavam presentes falaram assim, cara, esse é o fundador da cidade, esse é o fulano, não sei o quê. Cara, ele citou mais de 100 nomes. É assustador. É assustador. Assombroso. Então, assim, é um ponto muito fora da curva, sabe? Muito fora da curva. Eu acho que seres como esse vêm aqui, e mais a bondade, né? Abdicou de tudo, estava sempre ajudando o próximo. Então, é um ponto fora da curva. Essas pessoas que vêm, Jesus, várias mensagens lindas, né? Poemas. Realmente, esse aí é fora da curva. E como que foi a vida dele? Foi Ele, de muita luta, o né? final Aí foi você vê a questão doença. da argila, né? Você vê a questão da argila, o tempo todo ali, moldando, tendo que lidar com uma série de dificuldades, né? Mas é uma pessoa muito doce, né? Pessoa muito bondosa, e eu acho que ele foi superando ali os obstáculos e foi produzindo um fenômeno. E ele, qual que era o mestre dele? Quem ele Ah, escrevia? ele tinha um guia, né? É um guia. Espiritual, que é o Padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo, que se identificava com o pseudônimo de Emmanuel. Exato, mano. Esse era o que conversava e orientava ele. Conduzia ali, tá? Até para se proteger, né? Se proteger. Porque tinha muitas ciladas, né? Por exemplo. Uma vez chegou um grande empresário e falou assim, Chico, meu segundo filho morreu num acidente e eu queria que você recebesse uma mensagem dele. E o Chico falou assim, mas não é assim que funciona. Eu não ligo para lá. O telefone só toca de lá para cá. Ele falou, não, Chico, você não está entendendo. Abriu o paletó e tirou um talão de cheque. Eu preciso receber uma mensagem do meu filho. Aí o Chico falou assim, não, meu irmão, você não está entendendo. Eu não tenho como provocar uma comunicação. A iniciativa é de lá para cá. Ele falou, Chico, quanto que você quer? Ele falou assim, eu quero que você guarde o seu talão de cheque, porque o seu primeiro filho morreu num acidente de moto, porque você deu todo o dinheiro para ele, nunca ensinou disciplina. Rapaz, começou a descrever tudo. E o seu segundo filho, vocês estão processando o caminhoneiro, mas o caminhoneiro não tem culpa. Porque aconteceu isso, isso e isso. O cara ficou assim, ó. Guardou o contra-cheque, o talão de cheque e foi embora. Né? É um negócio absurdo. É assim, surreal. Surreal. De falar nomes, ele vinha na cerimônia de cidadania honorária, ele olhava para, nunca te viu, e falava, Vilela. Chamava todo mundo pelo nome. Falava da tua vida. Tudo. Porque os espíritos eles têm ajudavam acesso. ele. Não, ali, mas aí é assim, porque também não podemos imaginar que os bons espíritos são gente à toa que está à nossa disposição para ficar satisfazendo nossa curiosidade. Por que eles faziam isso com o Chico? Porque ele é um missionário que estava aqui para mostrar que nós somos imortais. A missão dele era trazer a prova de que nós somos imortais. Então os espíritos faziam isso no sentido de semear essa ideia, por isso que isso acontecia, não era por curiosidade, né? Senão não imaginar os espíritos tudo à toa lá, falar, ai, quem que eu vou entreter agora? Não é assim, né? Eles têm mais o que fazer. No caso dele, do Chico, faziam porque sabiam que aquilo ia impactar. Caso das mães, né? O quê? Tem um senhor aqui, eu vou só não vou citar nome, tá? Claro. Era uma família judaica aqui de São Paulo, muito rica, e perderam um filho de 22 anos. Vilela, esse pai ficou tão transtornado, porque primeiro que o filho homem para um judeu é uma coisa muito forte, né? E a morte foi assim, uma morte brutal, um acidente.
Esse pai ficou tão transtornado que dava 6 horas da tarde, ele ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. Cara. Ficou deslocado. Deslocado. E aí um amigo deles falou assim, vocês precisam ir em Chico Xavier. Não, mas nós somos judeus. Não, vocês têm que ir no Chico Xavier. Vilela, eles foram no Chico. Aquelas reuniões começavam, né, de tarde e até na madrugada. E o Chico recebeu uma mensagem do filho. Agora, detalhe. A mensagem estava em hebraico. Um trecho da mensagem em hebraico. Então, a hora que o Chico, porque o Chico gostava de ler as cartas, ele recebia todas, a hora que encerrava, ele levantava e lia as cartas. A hora que ele falou o nome do filho desse homem, ele e a mãe começaram em prantos. Aí ele falou assim, eu preciso que o senhor venha aqui, porque está em hebraico. Eu não sei hebraico. O pai pega a mensagem e lê o trecho em hebraico. Na mensagem, ele cita a família inteira. Mas o mais impressionante, no final da carta, o filho fala assim. Isso está no documentário do Chico, viu? Na Disney Plus. O documentário, que eu sou um dos entrevistados, inclusive, do documentário. Como chama? É Chico Xavier. Só Chico Xavier é o documentário da Disney Plus. E quando no final da mensagem ele fala assim, pai, e agora eu vou me despedir, eu só quero te falar uma coisa. Quando o senhor deixa a mamãe em casa para ir lá dormir no meu túmulo, eu fico com a mamãe, viu? Você tá lá sozinho. Olha só. É absurdo, né? É. Você tá no lugar errado. Né? Então, esse homem foi entrevistado. Eles são entrevistados nesse documentário. Cara, ele fala assim, olha, eu sou judeu, mas Chico Xavier para mim é uma coisa que para mim é uma coisa à parte. Ninguém venha falar mal do Chico. Desse jeito. De tão impactado que ele ficou. Mas isso era direto, assim, detalhes. A Anaí Belo. O que tem? Ela perdeu o filho, né? Situação trágica também. Sim. E ela conta, isso é uma entrevista dela com a Hebe, né? Ela conta isso pra Hebe. Ela foi lá no Chico, recebeu a carta, e aí tem um trecho da carta que o filho fala assim, mãe, aquele dia, quando eu falei que eu não ia, eu tava só brincando. Cara, isso, ela desaba a chorar na entrevista. Aí a Hebe fala, Naí, o quê? Mas o que é isso? Ninguém entendeu nada. Ela falou assim, antes dele morrer, era véspera de Natal. E a gente falou assim, filho, não vai. Passa aqui com a gente. Aí ele falou assim, não mãe, eu não vou passar a ceia de Natal com vocês. Era mentira, ele ia só sair para encontrar, depois ia voltar e tal. E aí sofre um acidente e morre. E isso foi uma conversa que ninguém presenciou. Foi uma conversa da Anaí Belo com o filho. E na mensagem ele coloca isso. Quando eu falei para você que eu não ia, eu estava brincando. Só ela entendeu. Quer dizer, um negócio cifrado, né? É legal, né? Que isso dá uma esperança pra gente. Você falou sobre entretenimento, né? Que os espíritos não estão pensando em entretenimento, mas eu lembro de muito programa de auditório da televisão. Acho que Gasparetto, que pintava recebendo espíritos com o pé, com a mão. Qual é o motivo dessas interações? Provar a imortalidade da alma. Então você acredita que também são coisas reais? Não, era muito sério o trabalho do Gasparetto. É, né? como que é? Para mim, ele foi um dos maiores médios de pintura. Hoje nós temos também Florencio Antônio na Bahia, tem vários outros, mas o Gasparetto foi um primeiro que apareceu com a coisa da pintura, né? O Gasparetto também é um ponto fora da curva, né? Porque pintava com um pé esquerdo, um pé direito, a mão esquerda... Mas qual que é? Qual que é a ideia era assim, ei, estamos aqui. O mundo, para de acreditar. O mundo não é só esse material que vocês... Para de achar que o túmulo é o ponto de chegada. Para de acreditar nisso. Nós estamos vivos. O corpo nasce e morre. O espírito é imortal. Né? Porque isso muda o jogo, sabe, Vilela? Sabe quando que isso muda o jogo? Quando você está passando por uma dificuldade. Claro. Quando você está passando por uma situação, você fala assim, cara, eu não vou conseguir sair disso. Eu acho que eu cheguei no termo final. Não chegou. Não chegou.
É uma experiência que você está passando. Você está passando isso, você tem que aprender. Você tem que se tornar mais forte, você tem que desenvolver a sua inteligência, seu coração, você tem que, né? Vê se acha a imagem dele pintando. Pintando, Tem né? uns quadros. Então, Que ele pintava coisas muito absurdo, diferentes entre uma coisa e outra. Absurdo. Era muito impressionante É na televisão. engraçado porque você vê que o Brasil foi um celeiro, né? É. Você vê um Chico Xavier. Não, tem o Arigó. Aliás, o filme do Arigó, né? Arigó, não conheço. O Arigó é o médium de cura. O Danton Mellon fez o filmaço, Como chama o produziu Arigó. Ah, é? É, Pô, não o vi. Predestinado. Pô. O filme chama O Predestinado. Pra mim, é um dos melhores filmes desse tipo de assunto. É esse filme, do Danton Mellon. É Então- porque, cara, é incrível. Então tem- O Arigó é lá de Minas também. Sei. O Arigó foi preso. Por quê? Exercício ilegal da medicina. E aí, na cadeia, ele pegou um canivete e começou a operar preso na cadeia. Era o Dr. Fritz. Ele Ah, cortava, Dr. Fritz, Dr. famoso. Fritz cortava os outros, assim, enfiava o canivete no olho, Cara. fazia cirurgia, abria a cabeça, Olha lá, abria o Gasparito estômago. O Gasparito, no no Jô Jô Soares. Soares. No Jô Soares. E assim, você vê assim, a qualidade do quadro, né? É. O quadro que revela, revela dentro daquele percentual, né, Vilela? Que o médium é um intérprete, Claro, não claro. reproduz com absoluta originalidade. Mas era muito próximo, né? Os quadros são incríveis, né? E muito rápidos. E o Arigó operava, cortava, Ele foi preso, então. foi preso, operou dentro da cadeia, e depois cumpriu pena. Esse era ponto fora da curva. Ponto fora da curva também. Então a gente sempre tem esses, são vários tipos de mediunidade, né? É. E modelos, pessoas que vêm com essa lição, mostrar pra gente que Alguns é pra cura, alguns é pra conhecimento, para conhecimento, para fala, para alguns são pra, É. esses pra cura. Ele é o Arigó. esse é o Arigó. E Tem aí o filme, eu acho que é o Predestinado, é Vê muito se legal a capa do É com filme, o Danton? Predestinado, é com Danton Mello. É o Danton Mello. Nossa, cara, esse filme é demais. Mas essas Que filmaço. operações e cirurgias espirituais sempre foram meio que desacreditadas, né? Nossa, Sempre. sempre. Ah, isso é. Na verdade, o cara já tá com uma coisa na mão, ele tira uma. Aquelas coisas que a gente vê, né? Sai uma coisa escura, ou sai sangue. Tem muita coisa que não foi comprovada. Tem muito truque, tem muito charlatão também É usando porque tem disso. muito charlatão. Esse é um ponto importante. Desde o início dos fenômenos, você tem os charlatões, tem as pessoas que enganam e tem o fenômeno que é Natural. natural, né? Uau. Aí, olha, aí, ó, Arigó. Né? Esse filme é incrível, cara. Esse filme é maravilhoso. Agora, esses casos foi filmado, né? Tem coisa que foi filmada, foi presenciada. Assim, não tem como, né? É que. Você já presenciou pessoalmente? Já presenciei. E aí? Já. Como que é? Cara, é absurdo. É absurdo. Não sangra. Não tem truque. Você Não tá sangra. olhando lá. Só corta a barriga, não tem sangue. Como assim? E pior, vários médicos. Vários médicos. É um negócio. Agora, veja. Tem uma coisa que pode acontecer também. O quê? Às vezes a pessoa começa num caminho certo, vai exercendo a missão dela, em determinado momento ela tropeça. Ela pode cobrar por isso? Não devia, né? Porque não é dela. É. Não é dela. E aí a pessoa começa a se perder. A gente tem um exemplo aqui do João de Deus, Exato. que se perdeu. Então, é uma pena porque um trabalho de 40 anos que se manchou todo por causa de alguns anos finais. Que, você imagina que loucura. Ônibus. Gente, a Oprah foi lá, Vilela. Cara. A Oprah foi operar. E o caso da Oprah foi assustador. A Oprah foi lá fazer uma cirurgia, mas o câmera da Oprah tinha um problema na coluna. O Fritz chegou, rapaz, cortou a coluna, operou. Era absurdo. Só que o cara se perdeu, porque aí começa a entrar o quê? Poder, muita visibilidade, Ego. muita influência. Aí a gente volta naquele tema que você trouxe para mim, do ser humano autossuficiente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós somos frágeis. Se der muita visibilidade, muito poder,
muito recurso pra gente, a gente pode se perder. E isso acontece. Esse é um risco real. Para qualquer pessoa. Em qualquer área, né? É. Em qualquer área. Não é só do médium, não. Qualquer pessoa, né? Tem que ficar atento. Esse é o João de Deus? Esse é o João de Deus. Esse é o João de Deus. Mas você já fez cirurgia. Esse tem filmagem, né? Tem filmagem. Depois começou a se envolver, né? Com questão de Agora abuso sexual. Aí, é? aí começa a ferrar tudo, né? A parte mais polêmica que eu acho são as citações da Bíblia que deixam muito claro para não se comunicar com os mortos, né? Qual que é a tua interpretação sobre isso? Viu? Só tem uma, né? Que é uma proibição de você consultar os adivinhadores. Agora, Vilela, raciocina comigo. Eu sou da área jurídica. Então, digamos que amanhã alguém no Congresso faça um projeto de lei proibindo você de gravar esse podcast levitando a mais de 10 mil metros de altura. O que você vai achar desse projeto de lei? Ele está proibindo você de gravar esse podcast levitando a 10 mil metros. Tá bom, eu consigo fazer isso. Não levito mais. Então tem uma regra no direito que é o seguinte: você só proíbe o que é possível. Então eu sempre digo isso aos meus amigos evangélicos, que eu tenho muitos. Amigas, amigos, pastores, muitos. Meus amigos pessoais. Queria mandar um abraço aqui, pastor Enéas, meu irmão querido. Se proibiu, é porque é possível. Se proibiu, é porque é possível. Sim. Tanto que o Saul se manifestou. Se proibiu é porque é possível. Por que proibiu? Por quê? Por causa dos perigos. Então, existia comunicação com os mortos naquela época e foi necessário dizer que... O negócio virou uma bagunça. Negócio virou uma... Qualquer coisa... Aí Moisés chegou e falou, parou. Chega desse negócio. Tá proibido. Vamos concentrar. E que no fundo, Vila, eu gostaria até de dizer isso. Eu acho assim. Se você tá aqui, é que você tem uma missão para fazer coisa aqui. Não dá para você colocar todo o foco da sua vida e ficar entrando em contato com o espírito. Sabe por quê? Porque depois que você morrer, você vai estar só com o espírito. Você vai ver espírito, ouvir espírito, né? Se você tá aqui, que você tem que fazer alguma coisa aqui. A gente não pode perder o foco. Sabe? A gente tem que tomar cuidado. Nós temos deveres aqui, a gente tem responsabilidades. Vamos fazer. O contato com os espíritos é para nos auxiliar a não perder o ânimo, a coragem, o rumo, o foco. Não é para você viver exclusivamente disso. E é importante dizer, por exemplo, Chico Xavier trabalhou, aposentou, era funcionário público, nunca faltou um dia de trabalho. Mais do que isso, o irmão dele morreu, a cunhada foi internada no hospital psiquiátrico e ele ficou com um sobrinho tetraplégico para cuidar, até a morte. Caramba. Então, em nenhum momento ele usou os dons espirituais dele como desculpa para não fazer o que ele tem que fazer aqui. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que Moisés proibiu, primeiro porque assim, eram 2000 anos antes de Cristo, a humanidade era muito infantil. Eu acho que a gente melhorou um pouquinho, né? Então, a proibição foi contextual, ela aconteceu porque estava tendo um abuso, como tem até hoje. Tem gente que vai consultar para saber. Eu devo vender o imóvel? Que carro que eu tenho que comprar? Devo casar ou não? Pelo amor de Deus, tá achando que os espíritos estão lá para ficar escolhendo carro para você? E essa brincadeira que a pessoa faz o copo, essas coisas, isso acontece, proibido? Se tiver um sensitivo, acontece. Mas é perigoso? Eu acho perigoso, Vilela. Por quê? Eu acho perigoso porque é o seguinte, geralmente essas coisas são feitas dentro da sua casa. E de brincadeira, como uma forma de brincadeira, não uma coisa séria, né? E aí... Vou dizer que eu tenho medo. Os espíritos são humanos. Você sabe que... Você traria qualquer pessoa que você encontrar na rua para dentro da sua casa? Claro que então para que você vai pegar um copo e trazer gente para sua casa que não tem corpo? Mas funciona. Funciona.
É. Em alguns casos funciona. E é perigoso. Por isso que a Copo gente é o fala. quê? Copo é só a mesa. É a mesma. Sabe a cestinha? Sei, é a mesma. É um vetor, assim, uma. Precisa do copo. Não precisa? Poderia ser um outro tipo de. Poderia ser coisa que desliga na sua casa. Sei, sei. As coisas que acontecem, E- objeto móvel, E você vê rádio? Tem gente vulto. que fala que através do rádio ou Isso é daquela. uma coisa legal. Não é? Isso é uma coisa legal. A gente que mexe com Ou vídeo, chuvisco de televisão. a gente que mexe com vídeo, áudio, sabe que som é um ser vivo. Você seta tudo aqui, regula, de repente dá tudo errado. É. Porque nós estamos falando com onda eletromagnética, é uma matéria muito sutil. Isso é facilmente manipulado. Então eu acho que para ter um contato com a dimensão espiritual, esse tipo de frequências, ondas eletromagnéticas, são muito mais fáceis do que ele movimentar um objeto pesado desse. Muito mais fácil. Por isso que trava coisa, trava. Isso acontece demais. Acontece demais. É mais fácil para eles manipularem esse tipo de coisa. Por isso que a gente fala, contato tem que ser num lugar sério, que tem um preparo, que as pessoas estão indo ali com um propósito sério, que tem um estudo, que tem um propósito de auxílio, porque bons espíritos não vão ficar satisfazendo curiosidade de quem não tem o que fazer. Não vão. E aquelas histórias de que se quebrar o copo, o espírito fica, Não, ele fica mas preso no lugar. aí, Não existe isso. aí entra o misticismo, né? Porque, por exemplo, que é a coisa do Chico pôr a mão, né? Sei. Às vezes você imagina que é um problema nos olhos dele que ele colocava só por causa da... As histórias começam a inventar, a aumentar, não tem nada disso. Incorporar. Né? Não existe Não tem. Você Ninguém entra no seu corpo. É isso que eu ia falar, não entra? Não. O contato é todo pela mente. A voz Ninguém muda? assume o seu corpo. Muda a voz? Mas por quê? Porque ele usa os seus recursos, usa a sua própria mente, e é a sua mente que vai trabalhar ali o seu aparelho fonador. Entendi. Tem ninguém entrando dentro de você. Tem isso. Né? Essas coisas estão explicadas no livro dos médiuns. Kardec teve esse cuidado. Teve muito esse cuidado. Agora, tem umas coisas, eu vou te contar uma história aqui bem legal. No hospital psiquiátrico. A gente estava... Isso aconteceu com o Honório Abreu, que foi um grande professor que eu tive, né? Ele era diretor do Hospital Psiquiátrico André Luiz, em Belo Horizonte. E ele foi chamado, falou assim, Honório, porque lá é um hospital psiquiátrico espírita, então além do atendimento psiquiátrico, do medicamento, da parte médica, tinha ainda um tratamento espiritual, oração, né, leitura, os passes. Ele foi chamado, Honório, nós estamos com um paciente aqui grave. Ele tem uma esquizofrenia bem grave, mas é o seguinte, tem um espírito se comunicando através dele. Você pode ajudar a gente? Aí o Honório saiu da sala, foi lá para ajudar o médico psiquiatra. Chegou lá, o espírito falou para ele, você veio aqui para quê? Para me expulsar? Ele falou assim, não, você não pode fazer isso. Nós estamos num hospital. O paciente está sendo tratado, você está fazendo bagunça. Eu queria pedir, por favor, para você se retirar. Por favor. Sei que você acompanha, eu quero... Aí ele falou assim, eu não vou sair. Ele falou, eu peço que você saia e nós vamos começar a fazer uma leitura e oração. Aí eu abri um livro, começou a ler o Evangelho, uma mensagem do Evangelho, li o versículo e o comentário, fez oração, acabou. Honório sai da sala, chega o enfermeiro e fala assim, Honório, nós estamos com um problema numa outra sala. Aí ele vai para outra sala. Era uma paciente mulher. A hora que ele chega lá, falou, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não falei para você que eu não ia sair? Aí ele teve que sentar e conversar. Falou, amigo, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Aí foi conversar. Porque é um ser. É um ser inteligente. Tem que conversar.
Aí acabou conversando, entendendo o que era o quadro, que ele estava perturbado também, não sei o que, conversou, apaziguou. E aí, a percepção dos sensitivos lá é que a equipe médica espiritual auxiliou, porque era alguém que estava em perturbação também, né? E foi auxiliado. Agora, olha que interessante, né? 2 salas, a mesma identidade, né? Então, esse é o perigo de você fazer brincadeira dentro da sua casa. Porque você está sozinho, Vilela. Depois você está lá em casa, e aí? Né? Então eu digo assim, o ambiente da casa da gente, tem que tomar cuidado, Sagrado. sabe? Tem que ter tua oração, sabe? Sua meditação, seu mindfulness, você tem que proteger. Mas tem aquela coisa que eu tava te falando do rádio de